Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse foi o tema que eu escrevi e acabou ficando ali. Andarão. Mas vamos lá. Boa noite. Faz um tempinho que eu apareci aqui ó, live, né? Tenho feito vídeos, tenho conversado nos bastidores. Mas agora vou estar mais aqui, mais presente, ao vivo com vocês. E estou falando assim e assim porque eu estou olhando aqui para o Facebook e para o Instagram. Vou aumentar o vídeo aqui. Muito bem. Esse livro tem sido o livro que eu estou seguindo para fazer estudos nesse momento, para organizar algum material que vocês têm visto aí, têm acompanhado, têm visto sobre os perfis. E hoje eu gostaria de trazer então 10 dicas de como melhorar a comunicação no relacionamento. Por que isso, Osaí? Trabalhando com quem trabalho, e isso vai de criança até adultos, não tem idade específica, a idade que eu tenho trabalhado. Isso eu trabalho de uma forma ampla, em se tratando de crianças que eu dou aula de português, e ao mesmo tempo dou um acompanhamento, faço um acompanhamento familiar, mas também pessoas que eu tenho trabalhado no programa de coach individualmente, outros em grupo. Inclusive o grupo da quinta-feira está terminando na próxima semana. Mas o que importa agora é falar que é necessário trabalhar a comunicação para que ela seja assertiva. E quando eu falo em comunicação assertiva, eu quero me referir a deixar os vícios emocionais de lado, que muitos nem sabem o que são isso, ou quais são eles, ou que eles estão presentes na sua vida, mas também contribuir para que você possa fortalecer os relacionamentos dos quais você convive, os relacionamentos com as pessoas que você convive. Oi, Leia, tudo bem? E esses relacionamentos estão em todas as esferas. O pessoal, você consigo mesmo. O que é que você tem comunicado com você, para você, sobre você? Quando você olha no espelho, o que é que você vê? O que é que você conversa com você? O que é que você tem falado para você? Isso é um tipo de comunicação. Mas tem também a comunicação não verbal. Quando você fica parado perto de alguém, quando você fica simplesmente observando, ali vai uma comunicação também. E quem está de fora lê esse comportamento, né? Faz a decifragem, se eu posso falar assim, dessa postura sua. E isso é uma comunicação. E não são apenas as palavras. As palavras vêm carregadas de emoção, as palavras vêm carregadas de experiências, porque as suas experiências determinam quem você é, como você faz, como você age. Mas quando você aprende também a trabalhar essas experiências para que elas não estejam constantemente trazendo dores e firam as outras pessoas, né? Costuma-se dizer, um ferido só sabe ferir. Então, é necessário que a gente trabalhe isso. E aí você pode perguntar, como trabalhar isso, Osaí? Eu vou dar aqui 10 dicas de como melhorar, não gosto de dica não, 10 recomendações de como você pode melhorar a comunicação no relacionamento. E pensa aqui, ó, não é apenas o relacionamento entre marido e mulher, não é apenas o relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, pai e mãe, né? Mas é um relacionamento que você pode trazer para qualquer esfera que você for pensar agora comigo. Ao ouvir, você pode dizer, isso assim faz sentido para conversar com fulano ou para ciclano. Adaptando aí a sua situação. E eu coloquei, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, porque a própria Bíblia diz, né? Que quando uma pessoa está de acordo e a outra também concorda com aquilo que ela está falando ou com o pensamento dela, as coisas ficam mais fáceis de serem realizadas. O sentimento é o mesmo, não há divisão, não há pendência de um sentimento para um lado ou para o outro, aquela coisa da dúvida, mas as duas pessoas caminham juntas, então fica mais fácil realizar, fica menos pesado, fica menos desafiador essa trajetória. E o primeiro passo, então, é lembrar que a comunicação ou une ou separa.
a comunicação tem esse poder. E ruídos na comunicação é o principal fator gerador de brigas. As brigas são muito comuns no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social. E quando você menos espera, você diz, e fulano já não está mais andando com o outro. Houve algum ruído ali que bagunçou a comunicação entre essas pessoas e elas acabaram se afastando. Então, o ruído pode ser qualquer ruído. Ele destrói a comunicação. Pode gerar brigas dentro desse relacionamento. E se os dois não estiverem dispostos a se ouvirem, se não estiverem dispostos a ouvir o que o outro sente, se não estiverem dispostos a dizer o que sente, então o relacionamento pode estar datado. Isso quer dizer data de vencimento, né? Então, aqui seguem as 10 recomendações que eu fui juntando para trazer para vocês hoje. Primeiro, conversar sem brigar. Como é que pode conversar sem brigar? Respeitando, desenvolvendo empatia, algo que deve ser natural entre o ser social, entre o ser humano, mas, como eu já falei, a partir das experiências do passado. Pode até ser recente ou não. A pessoa pode estar magoada e pode ter tudo como pessoal. Então, isso dificulta o relacionamento. Vou colocar aqui em cima para ficar melhor visível. Assim. Então, esse é o primeiro, conversar sem brigas. O segundo deles é dizer que não gosta de algo sem ofender. Será que você consegue dizer que não gostou de alguma coisa sem ofender o outro? É muito como dizer, mas eu não costumo dizer, eu não gostei, e eu digo mesmo na cara. E aí a gente vai pensar e refletir um pouquinho sobre os tipos de comportamento humano, sobre as personalidades que eu tenho trazido aqui nos perfis. Pensar e refletir um pouquinho sobre quem é você, quem é a sua personalidade. Tá vendo essas cores aqui atrás? São cores que eu tenho usado nas minhas palestras para mostrar que essas cores mostram os tipos de temperamento. Essa é aquela pessoa chamada pavio curto, explosivo, sangue no olho, como diz, né? Esse aqui é aquele que fala muito, que as pessoas dizem assim, mas fulano não se cala. Ele pode ser um desse aqui. Esse aqui é aquele mais devagar, como as pessoas dizem, e que precisa de maior tempo para processar as informações. Não é que ele seja lerdo, é do perfil dele, é da personalidade dele. Essa necessidade de um tempo para processar as informações. E esse aqui, que é aquele que gosta de dados, ele não acredita em nada que você falar enquanto ele não vê dados, números, o que é que prova, qual foi a estatística, onde foi que você leu isso, e ele quer ter as provas. Então, isso aqui tem a ver com os perfis. E é muito interessante saber sobre eles, porque os relacionamentos passam, então, a serem mais tranquilos. Falo de experiência própria. Então, conversar sem brigar. E o segundo, dizer que não gosta sem ofender. O terceiro deles é ouvir sem ofender. Um é dizer e o outro é ouvir sem ofender. E aqui eu trago a escuta ativa. A escuta ativa não é apenas fazer de conta que é barata tonta ou sei lá o que, né? Como costuma se dizer em tantos ditados. Eu trago aqui esses ditados porque é uma forma mais fácil de assimilar o conteúdo que eu estou falando com vocês. São coisas que vocês têm ouvido, são coisas que muitas vezes você tem falado. E às vezes essas frasezinhas, clichês, prontos, estereótipos, elas podem ofender a quem ouve. Então, é tanto saber dizer sem ofender, quanto saber ouvir sem tomar tudo como pessoal. Ouvir sem ofender. E nesse ponto de ouvir sem ofender, eu trago para vocês o fato de que não é porque o outro apontou algo que não gostou que tem a ver com você. É a experiência dele e não sua. Ele apenas falou algo sem querer ofender. Então, a escuta ativa no sentido de realmente escutar para fazer uma interpretação de algo sem que tenha a ver necessariamente com você. Então, significa que você não precisa achar a outra pessoa ruim ou má, mas apenas ouvir para detectar qual é a emoção que essa pessoa está sentindo ao falar aquela coisa. Quarto ponto é compreender.
antes de responder. Não ter respostas prontas, porque muitas vezes a pessoa está falando de algo que é a realidade. Oi, Aline. É a realidade. E não tem aquilo de já se sentir ofendido porque a pessoa falou. Não. Ele falou, e mesmo que ele não tenha se explicado bem, existe aí um espaço para a interpretação dessa fala, para que não se sinta ofendido. O quinto ponto, vou repetir para quem chegou agora, as 10 recomendações para melhorar a comunicação no relacionamento. E pode ser qualquer relacionamento, pai, filho, mãe, filha, mãe e pai, esposo, marido, esposa e marido, tá certo, esposa e marido, ou também no ambiente de trabalho. Já que eu estou trabalhando mais diretamente com essa questão da vocação, da carreira, da alta performance, desenvolver, obtendo o máximo do seu potencial. Então, vai aqui também para os relacionamentos interpessoais no trabalho. Então, conversar sem brigar, dizer que não gosta de algo sem ofender, ouvir a escutativa sem ofender, compreender antes de responder e nem sempre ter aquela resposta pronta, porque uma resposta que você dá para A pode não servir para B. Como eu falei há pouco, a resposta que você dá para o vermelho, que é o dominante, você pode falar de uma forma, mas para aquele conforme você fala de uma outra maneira. E você sabe que em casa, quando você tem pessoas diferentes, os filhos, por exemplo, quem tem filhos, sabe que nem todo o filho responde da mesma forma. Ele tem aprendido o mesmo valor, o mesmo princípio, mas ele vai responder de forma diferente. Uns respondem mais na bucha, como a gente costuma dizer. Outros refletem antes de falar. Outros falam mais pausado, porque ele sabe que pode vir uma interpretação brusca. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. O quinto ponto, oi Luciana, o quinto ponto é fazer perguntas. E quando eu digo assim, eu me sinto perfeitamente bem e à vontade hoje fazendo o que eu faço, é porque eu não preciso dar isso de resposta pronta. O meu papel é fazer perguntas para que você tenha a sua resposta de uma forma consciente. Não foi algo colocado. Eu posso ajudar orientando a forma de pensar, dando aqui dados, né, digamos assim, passando uma informação que você não conhece, mas a resposta é sua. A resposta é sua. Então, fazer perguntas é uma maneira de amansar, vamos dizer assim, a comunicação no relacionamento, melhorar a comunicação no relacionamento. O outro é não jogar. Não jogue. Não jogue com joguinhos de desconfiança, não faça joguinhos de vingança, não tente jogar verde para colher maduro, porque isso não funciona na comunicação. E é muito necessário que você esteja ciente de que os perfis são diferentes, as experiências são diferentes, a pessoa com que você fala é diferente. E pode eles ser gêmeos, mas a comunicação é diferente. Oi, Selma. Então, nada disso de jogar verde para colher maduro, porque pode sair pela culatra, né? Vou usar aqui os termos bem conhecidos. Então, a melhor forma de melhorar a comunicação é não fazer joguinhos, mas ser assertivo. Nem sempre ser direto é ser assertivo, porque muitas pessoas entendem o direto como vou dizer na bucha o que eu penso, pronto, e acabou. Não, não é. Ser assertivo é trabalhar trazendo esses elementos que tornam a comunicação realmente efetiva, lembrando que sua experiência não interfere na do outro, cada um tem um comportamento e isso é necessário trazer então para que não haja joguinhos de vingança, não haja joguinhos de verde para colher maduro, porque isso não faz sentido de uma comunicação madura. O sétimo ponto é se focar na pauta. Não ressuscite assuntos antigos. Algumas pessoas vêm assim, você está corrida. Eu corrida, já foi esse tempo. Ou diz assim, não, eu não quero falar disso porque no passado, digo, passado, quem vem de passado é... Não uso mais esses clichês na minha vida, porque eles não fazem mais sentido. Mas para falar para vocês aqui agora de uma forma bem clara, já que são 10 pontos, eu não quero tornar isso aqui um massivo, extenso. Então, eu estou trazendo esses jargões que são bem conhecidos para trazer
consciência de uma forma bem simples aqui. Então, focar na pauta quer dizer, sobre o que é que nós estamos falando nesse momento aqui? 10 recomendações para tornar a comunicação mais efetiva nos relacionamentos. Então, eu penso, relacionamento pai e mãe, vou repetir, relacionamento pai e filho, mãe e filha, relacionamento patrão e funcionários, relacionamento colegas no trabalho, relacionamento nas escolas, na família, no social, entre amigos. Então, você pode colocar isso em qualquer esfera porque vai funcionar. Não ressuscitar assuntos antigos. Chegou uma pessoa que há tempos não via ou que estava com a relação estremecida, mas essa pessoa já fez as pazes com o outro. Aí o outro fica olhando assim de lado, ou dizendo, mas quando aconteceu? Não. Para que botar mais lenha na fogueira? Numa fogueira que o fogo já apagou, as brasas já foram desfeitas, né? Está cicatrizando. Então, para que mexer numa ferida? Se as pessoas envolvidas lá já solucionaram a questão. Então, não sair da pauta. Está falando sobre café com açúcar? Café com açúcar, pronto, acabou. Mas o que é melhor? O café sem açúcar. Tem gente aqui que toma café com muito açúcar, né? Faz um tempo que eu parei de tomar café com açúcar, acho que 2016. E quando eu voltei ao Brasil, olha a questão do contágio, né? Quando eu voltei ao Brasil, aquela coisa do café adoçado já na jarra. Então fica desafiador você fazer café à parte, né? Mas é da cultura isso. Então, focar na pauta. Vamos focar aqui na pauta. E então é angustiante e normalmente termina em briga quando se fica ressuscitando assuntos antigos. Aponte coisas que não gosta no outro ou em outra situação. Não faz sentido. Então, o necessário é ouvir o que a pessoa está dizendo e se posicionar caso não concorde. E aí se posicionar de uma forma madura, lembrando que os estresses, eles ficam de fora, porque seu relacionamento, olha aí, também toma café com açúcar, tá no meu time. Então, saber se posicionar sem ferir, sem trazer dores para a conversa, ou sem deixar que as pessoas se sintam desconfortáveis. Repetindo, para quem chegou depois, conversar sem briga, dizer que não gosta de algo sem ofender, ouvir também sem ofender, compreender antes de responder. Quinto, fazer perguntas. Sexto, não fazer joguinhos na conversação, mas ser direto. E aí vem o outro, né? Se focar na pauta e ser direto de uma forma amistosa e empática. A empatia eu gostei aqui agora. E aí vem o oitavo, que é manter o valor. O que significa isso de manter o valor? É lembrar que os valores também se aplicam aos relacionamentos. Os valores, princípios e valores. E eles não podem se perder por uma única situação. Lembre-se de que tudo pode ser resolvido e diplomacia é importante em um relacionamento. Então, é quase que aquilo mesmo de não fazer joguinhos, né? Colher verde para colher maduro, mas ser pontual e trazer para a conversa os seus princípios, os seus valores e manter fiéis a eles. E é muito interessante porque quando a gente sai disso, dos princípios que regem as nossas vidas, ou dos valores, alguma coisa acontece errado. Então, é bom, é saudável manter o valor nas comunicações. Nono, não interrompa. Ó da Luz, ó Lídia. Não interrompa. Quer dizer, quando o outro está falando, e aí vem aquele e diz assim, mas eu não, deixa o outro falar, dá espaço para o outro falar, deixa ele terminar de explicar a situação. E aí, oi Rodrigo, e aí então você diz que se você concorda, se você não concorda, mas mantendo o que eu vou chamar agora de pose, né? Porque isso faz parte da comunicação de pessoas maduras que têm desenvolvido a inteligência emocional e que faz, ou tem prazer, né? Não faz questão, mas tem prazer em fazer com que a conversação seja enxuta, sem ruídos, seja madura, de uma forma que quem ouve ou quem participa queira voltar e tenha prazer em estar ali para se relacionar. Então, não interromper o outro
no meio da frase. Eu, particularmente, eu aprendi a me calar e ficar calado o restante do tempo. Eu sou boa observadora, mas é uma coisa que, às vezes, a pessoa também, aquelas que gostam de terminar a sua frase, né? Você fica assim, não faz sentido, me deixa falar. Então, é necessário que a escuta seja realmente uma coisa de ser trabalhada em cada um de nós. Porque a partir do momento que a gente escuta, a gente sabe também fazer perguntas assertivas, a gente sabe também dar respostas assertivas, sabe também se posicionar sem choro, sem brigas, sem raiva, sem vingança, sem isso, aquilo, outro. Uma comunicação limpa, sem ruídos. E o último ponto dos 10 é falar de como você se sente. Muitas vezes a pessoa sai dali amargurada daquela conversa, assim, eu não falei, mas eu estava ali a ponto de explodir. Fale o que você sente. Agora vem inteligência emocional. Eu gosto muito de dizer zen. Respire fundo. Diga o que você pensa sem perder a calma. Por quê? Isso reforça o lado de como você se posiciona. E em se tratando de profissionais, oi Nil, em se tratando de profissionais, em se tratando de pai e mãe, para que a mãe se desesperar quando está ali um pequeno na sua frente? Mas é desafiador, né? Olhar de fora assim e ver uma mãe perdendo as estribeiras porque um pequeno está dominando a comunicação. O que essa mãe precisa fazer? Respirar fundo, porque quando ela respira, a criança também tá baixinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouquinho. Meu volume tá todo. Aumenta o teu aí, menina. A criança domina porque ela sabe que a mãe perde rapidinho as estribeiras, como a gente costuma falar. A mãe perde rapidinho a postura. Então a criança domina. E o que é interessante então fazer? Respirar. Ó. E quando você exala, ela diz assim, aconteceu alguma coisa. E acontece muito isso quando eu estou conversando com as crianças nas aulas. Por exemplo, criança que não gosta de dizer boa tarde, boa tarde não, por favor ou obrigado. E elas vão assim de uma forma brusca. Então eu encontrei um meio termo para falar com elas de forma que elas respirem, Deus aí já vai dizer por favor. E elas então começaram a introduzir isso na comunicação delas. Mas o que é? Ser direta de uma forma polida. Ensinar ao outro com a minha postura. Ensinar ao outro com a minha forma de falar. E aí eu volto. Aquilo ali das coresinhas, né, dos perfis, é necessário autoconhecimento. Eu sou apaixonada pelo autoconhecimento. E depois de toda essa jornada de cursos e de me preparar para que eu possa trabalhar hoje como mentor de carreira, eu tenho visto que eu posso ouvir, refletir, pensar e sair com uma pergunta. Entendeu? Porque com a pergunta gera reflexão no outro. Eu não tenho que ter resposta para tudo, mas se eu precisar dar uma resposta, eu dou. Então, é necessário que a gente entenda que fazer perguntas é uma forma assertiva de se comunicar. Que tudo que a gente ouve do outro não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com as experiências de quem fala. E por isso é necessário, eu pego de volta, é necessário que você conheça um pouco mais do seu comportamento, que você conheça mais de quem você é, que você entenda que se você é uma pessoa dominante, aquela que, como se diz, é pavio curto, sangue no olho, seja lá qual foi o clichê ou o estereótipo que se tenha comunicado, você dominante pode se tornar uma pessoa mais amável. Mas isso é um trabalho que vai se fazer. Você que gosta de falar e quase que não dá tempo para os outros terem tempo de respirar, para ouvir você até mesmo, lembrar que isso também pode ser trabalhado. E usar, então, isso da comunicação, de uma forma assertiva no seu trabalho, mas precisa também desenvolver a escuta ativa. O estável, que é aquele mais
reservado na dele, que precisa processar as informações, precisa também desenvolver o outro lado. E o conforme, para eu continuar dizendo o que eu quero, onde eu quero chegar, o conforme, que é aquele das análises dos dados, que gosta de ter muito a prova científica, prova de que você leu, que as fontes que você leu foram corretas, essa pessoa também pode ser trabalhada. Então é necessário que, para que todos esses 10 pontos da comunicação serem ativados e desenvolvidos, e você então entenda mais de você, é necessário passar por isso do processo do autoconhecimento. E essa live hoje aqui tem muito a ver com o convite que eu quero fazer para vocês, para na próxima segunda-feira estarem comigo em uma reunião fechada. Participa quem se inscrever, para saber mais um pouquinho sobre isso, do comportamento individual, para saber mais de como você pode melhorar, para se autoconhecer, para saber como desenvolver melhor a comunicação nos relacionamentos. E o tema que eu vou estar falando é bem específico mesmo para relacionamentos. Vou falar de uma forma mais específica para quem é casado, mas se você não é casado, você pode participar também, porque, como eu falei hoje, a comunicação, ela está presente em todas as esferas onde nós trabalhamos, onde nós estamos. Sozinho você se comunica, eu falei no início logo, com você mesmo, né? O que é que você tem dito para você? E isso também a gente descobre quando a gente imerge então nisso do autoconhecimento e vai saber por que eu sou calado, por que eu falo muito, por que eu sou assim agitado e tudo tem que ser na marra, por que eu sou voltado para resultados e passo às vezes por cima do outro. Eu não, estou colocando aqui de uma forma geral, né? Porque é que muitas vezes as coisas vão ficando amontoadas e não são resolvidas logo. Tudo isso tem a ver com o autoconhecimento, com o perfil comportamental. E eu volto aqui a falar, eu me sinto muito à vontade nisso que eu estou fazendo, porque sempre fui apaixonada pelo autoconhecimento e trouxe muita clareza para mim, muita clareza. O Osaí está perfeita de forma alguma. É uma jornada em que eu vou me conhecendo cada vez mais, melhor. E isso traz muita clareza, isso traz muita tranquilidade, isso traz sabedoria, né? E eu, como eu tenho dito para algumas pessoas, a Bíblia passou a fazer muito mais sentido para mim. É muito mais claro hoje ler a Bíblia e conseguir interpretar aquilo que tem se falado. E conversando essa semana com alguém, ele disse assim, aqui está um pouquinho abafado, que não está frio, mas está abafado. E eu conversando com alguém, ele disse assim, eu gostaria muito de ouvir Deus falando. Gente, quando a gente se cala, a gente escuta Deus. E eu lembro muito daquela história do profeta que deu trovão, ele pensou que Deus estava ali e não estava. Foram várias experiências, até quando ele se acalmou e passou toda a tempestade, passou todo o trovão, passou tudo. Quando tudo se acalmou, ele então ouviu Deus falando. E para a gente se relacionar melhor com o outro, a gente precisa calar. A gente precisa calar muitas vezes. Oi, Sarai. E quando a gente se cala, então, as coisas começam até a ter mais sentido para a gente. Então, repetindo, diga aí também qual foi o ponto desses que eu vou falar agora, qual é o que mais chama atenção para você? 10 recomendações para melhorar a comunicação no relacionamento. Conversar sem brigar, dizer que não gosta sem ofender, ouvir sem ofender e se sentir ofendido também, compreender antes de responder, fazer perguntas, não entrar com joguinhos na comunicação, aquele joguinho da vingança ou vou jogar verde para colher maduro, focar na pauta, ser direto sem ser brusco e bruto, manter o valor, trazer princípios e valores para a comunicação, não interromper o outro quando o outro está falando e falar de como você se sente. Qual desses é o mais importante para você, o que você precisa trabalhar? E aí fica então o meu convite para que vocês estejam na segunda-feira comigo. Para quem está no Brasil vai ser por volta das 3, 4 horas.
público da Europa às 8 horas. E com certeza vai ser um momento em que nós vamos conversar de coisas até de uma forma mais profunda, porque é para ajudar, para que todos possam melhorar na comunicação. Muito obrigado por estarem comigo, por terem estado comigo nesse momento aqui. Vi aqui algumas pessoas entrando e me sinto honrada com a presença de vocês. Vou estar mais aqui, tenho ficado muito nos bastidores, vídeo e tal, mas vou, a partir de agora, assumir esse compromisso de estar mais aqui, mais presente para vocês. E fica aí, né? Vou colocar nos stories qual é o horário que vocês gostariam que eu trouxesse esse momento de reflexão e pudesse conversar com vocês mais. Compartilhem lá a opinião de vocês, não importa de onde, porque aí eu vou fazer diferentes momentos onde nós possamos estar mais aqui. Obrigada, da Luz. Da Luz está aqui dizendo, eu estou no Instagram e no Facebook. E no Facebook tem um público do Brasil, povo querido. E da Luz é uma irmã que costurava para mim, me lembro. Chegava lá com os modelinhos. Da Luz está aqui um modelo. E ela costurava com muito carinho. Muito obrigada por estarem aqui com hoje. Sarai, Rodrigo e os demais. Então, que a partir de hoje, a comunicação de cada um de nós, até minha para com vocês, né, seja também mais assertiva e seja uma comunicação que produza realmente frutos dignos de serem aceitos. E vem aquilo que tem lá no link da minha bio, lá na bio, dizendo assim, liderança com propósito. E muita gente aí por aí procurando propósito, e o propósito está mais perto do que vocês pensam. E eu tenho dito assim, olha, basta lembrar que, independente de religião, independente de outros artifícios, basta lembrar que Deus disse assim, criei vocês para o louvor da minha glória. Então, tudo que passa disso, deixa de ser propósito. Procura ver se está de acordo. Até a comunicação, né? A comunicação assertiva. É isso. É uma comunicação quando a Bíblia... Eu gosto muito da Bíblia. Gosto das palavras, gosto disso de falar. Meu perfil, olha um pouco desse com esse, sabe qual é? E isso me deixa, então, muito à vontade, isso que eu já falei do autoconhecimento, porque me faz lembrar que a minha forma de comunicar precisa ser de uma forma onde haja verdade, né? Como diz a Bíblia, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é bom, e que da minha boca não saiam palavras torpes, mas somente aquela que promova edificação. Então, eu espero que vocês hoje tenham sido edificados com aquilo que eu trouxe aqui. Boa noite e até amanhã, porque eu estarei aqui amanhã mais cedo para conversar com vocês. Deixa um like aí depois, tá?